Soubemos que trabalha com o Charlie Cullen. Ele pode estar envolvido nisso? Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Karine Messi e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o caso Charlie Cullen, conhecido como o Anjo da Morte. Se vocês gostarem desse conteúdo, vou pedir para que vocês deixem o seu like, porque isso me ajuda bastante. E também vou pedir para que vocês se inscrevam no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. Charlie Cullen nasceu no dia 22 de fevereiro de 1960, na cidade de West Orange, localizada em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Ele era o caçula de 8 irmãos e sua infância foi bastante conturbada e, como ele mesmo chegou a dizer em entrevistas, infeliz. O pai do Charlie era motorista de ônibus escolar e morreu quando ele tinha apenas 7 meses de vida, ou seja, ele sequer chegou a conhecer o pai. Já a mãe dele era uma dona de casa e não se tem muitas informações de como era a relação deles. Mas possivelmente não devia ser das melhores, até pelo temperamento do Charlie, que não foi uma criança fácil de lidar, e também pela possível negligência da mãe, que não se atentou aos vários pedidos de ajuda que o Charlie enviava desde criança. Ele era uma criança bem introvertida e, como eu disse anteriormente, como ele declarou diversas vezes em entrevistas, uma criança infeliz. Por diversas vezes ele tentou finalizar com a própria vida, sendo que a primeira vez foi aos 9 anos de idade. Alguns dizem que ele roubou produtos químicos na escola, outros dizem que foi em uma loja, mas o desfecho foi o mesmo. Ele ingeriu, ele passou mal, mas no fim ele foi salvo. Ainda na infância, é dito que o Charlie costumava maltratar animais. Ele pegava os bichos e prendia em bolsas ou latas de lixo com a intenção de sufocá-los. Também é dito que ele tinha o costume de colocar produtos químicos nas bebidas das pessoas, sem que elas estivessem olhando, claro. Então é nessas que a gente percebe que ele tinha uma certa fissuração com produtos químicos, com misturas químicas. E ele tinha essa certa curiosidade de saber como os animais, como as pessoas e como até ele mesmo, né? Afinal, ele tentou se suicidar com produtos químicos. Então, ele tinha essa certa curiosidade de saber como que um corpo reagiria a tal substância. E quando o Charlie tinha 17 anos, ele recebeu a pior notícia da sua vida, a morte da mãe. Ela havia saído de carro com a irmã dele e as duas haviam sofrido um acidente violento onde a mãe não havia resistido. E é nessa época que o Charlie decide abandonar os estudos e sair de casa. Então ele se alista à Marinha dos Estados Unidos e consegue um emprego a bordo de um submarino. Então ele fica na Marinha até o ano de 1984, ou seja, 6 anos, e lá ele constrói uma carreira estável. Ele chegou a subir de cargo e ficar responsável por navios importantes da Marinha. Porém, o que ele tinha de estabilidade e capacitação profissional, ele não tinha de emocional. Diversas vezes ele recebeu chamadas sobre o seu comportamento. E um dos comportamentos mais esquisitos foi quando ele fez um turno vestido de médico, com direito a jaleco, luvas de látex, máscara e também equipamentos de primeiros socorros que ele havia roubado do próprio navio. E é nesse período também de estadia na Marinha que ele tenta contra a própria vida por 7 vezes, até que chega um momento onde a Marinha não consegue sustentar mais essa instabilidade mental do Charlie, então ela decide dispensá-lo por recomendações médicas. Isso aconteceu em março de 84 e é nesse mesmo mês que ele decide se inscrever em uma escola de enfermagem. E ele se formou no ano de 87 e não demorou para ele conseguir o seu primeiro emprego na área. E o seu primeiro emprego foi no Hospital Barnabas Medical Center em Livingston, Nova Jersey, e lá foi onde ele fez a sua primeira vítima no ano de 88. John W. Young era um juiz que havia sido internado após uma reação alérgica a um medicamento para afinar o sangue. No dia 11 de junho daquele ano, Charlie entrou em seu quarto e aplicou um soro que continha vários medicamentos fortes, ocasionando uma overdose instantânea em John. E nesse mesmo período, o Charlie conhece uma moça chamada Adrienne Chaube e os dois começam um relacionamento e logo se casam. E essa relação gera 2 filhas ao casal e tudo parecia caminhar nos conformes, pelo menos aos olhos dos amigos próximos à família. Porém, em paralelo a isso, o Charlie continuava sua vida dupla assassina no hospital que trabalhava. Tudo começa a sair do controle e isso transparece também na família do Charlie.
Então ele começa a ter sérios problemas com drogas e bebidas e também passa a agredir a Adrienne e também tenta contra a própria vida novamente de uma forma bem violenta. E o Charlie permanece nesse hospital por 5 anos e mata 11 pessoas. Até que ele mesmo decide pedir demissão, porque a essa altura as autoridades do hospital já estavam começando a desconfiar que havia alguém malicioso alterando os medicamentos dos pacientes. Então, em 92, o Charlie sai desse hospital e começa a procurar outro emprego e não demora para conseguir. Isso porque é dito que nessa época havia uma escassez de profissionais de enfermagem, então os hospitais costumavam contratar pessoas sem ao menos checar o histórico profissional passado delas. E isso explica o porquê o Charlie conseguia sair de um hospital e já engatar em outro, mesmo que na sua ficha tivesse relatos de má conduta. E nesse segundo hospital, chamado Warren Hospital, o Charlie assassinou mais 3 pessoas, 3 idosas, aplicando altas doses de digoxina, que é um medicamento usado para tratar problemas do coração. E uma dessas pacientes chegou a denunciar o Charlie, não exatamente o Charlie, né, até porque ela não conhecia ele, mas ela disse que um enfermeiro havia entrado no seu quarto durante a noite e aplicado medicamentos na sua bolsa de soro enquanto ela fingia dormir. Porém, essa paciente, ela foi ignorada não somente pelo hospital, mas pela sua família, possivelmente porque talvez ela foi determinada como insana. E embora essa denúncia não tenha dado em nada para o Charlie, ele passou a se atentar e começou a ser mais cuidadoso com os seus assassinatos. Então ele começou a se aprimorar, ficar mais sutil e não deixar rastros. E se a vida assassina dele caminhava muito bem, a pessoal não estava das melhores. Como eu disse antes, o Charlie tinha um histórico de marido extremamente violento, não somente com a Adrienne, mas também com as suas filhas. Então ela decidiu pedir o divórcio em 93 e a partir daí o Charlie seguiu a sua vida assassina e sombria sozinho. Então eles se divorciaram, ele se mudou, passou a morar em um apartamento que mais parecia um porão e ali ele entrou novamente em depressão. E nesse estado ele até cogitou largar a profissão de enfermagem, mas como ele tinha que pagar pensão para suas filhas, então ele decidiu continuar trabalhando e matando. E ainda nesse ano o Charlie começou a namorar uma colega de trabalho e ele ficou totalmente obcecado por essa moça. Os dois não tinham nem 2 meses de namoro e ele já pediu ela em casamento e claro, ela recusou. E ele não aceitou muito bem essa rejeição, então os dois terminaram e ele passou a perseguir essa mulher, chegando ao ponto de entrar na casa dela durante a noite enquanto ela dormia. Então ele foi preso por assediar essa colega e na prisão ele tentou se matar mais 2 vezes. Até que ele conseguiu ser solto, mas ele foi internado numa clínica psiquiátrica e lá ele permaneceu por 3 meses. Quando ele recebeu alta dessa clínica, ele voltou a trabalhar como enfermeiro e não demorou para começar a matar de novo, dessa vez uma senhora de 91 anos que se recuperava de uma cirurgia. E no ano de 94, o Charlie entrou em um novo hospital e lá permaneceu por 3 anos. E ele mesmo chegou a dizer que nos primeiros 2 anos nesse hospital ele não matou ninguém, o que pode ser uma grande mentira, afinal não se tem dados dos óbitos desse hospital naquele ano. De qualquer forma, nesse mesmo hospital, em 96, ele confessou ter matado 5 pessoas. E nesse mesmo ano ele pediu demissão desse hospital e logo em seguida já conseguiu outro trabalho, então ele sempre pedia demissão toda vez que as autoridades, os responsáveis do hospital começavam a desconfiar não exatamente dele, mas de que havia algo errado. E até 2003, que foi finalmente o ano em que o Charlie foi preso, ele passou por vários hospitais, matou várias pessoas, e por mais que ele tenha confessado ali em torno de 30 a 40 assassinatos, a estimativa da polícia é que ele tenha matado mais de 400 pessoas, então isso o determina como o serial killer mais mortal dos Estados Unidos. E em paralelo a essa vida assassina, o Charlie também enfrentava os seus demônios psicológicos, se internando diversas vezes em clínicas psiquiátricas e também tentando contra a própria vida. Até que em 2003, como eu disse antes, ele foi preso, mas antes disso já haviam várias denúncias contra ele, então a polícia só estava esperando reunir provas suficientes para, enfim, prendê-lo. E durante os seus 16 anos de profissão, vários colegas chegaram a denunciar ele para a polícia por seus comportamentos estranhos. Diversas denúncias diziam que ele entrava no quarto dos pacientes com seringas,
que ele manipulava as bolsas de soro e até ficava olhando os prontuários de pacientes que não eram dele. Então, por mais que o Charlie fosse sutil e cuidadoso nos seus assassinatos, haviam várias suspeitas contra ele, várias investigações, desde o ano de 98, que foi a primeira vez que ele foi denunciado por um médico. E atualmente, o Charlie Scullin cumpre 11 centenas de prisão perpétua. 11, que é o número de pessoas que ele matou no primeiro hospital, e 11, que é o dia que ele matou a primeira vítima. Coincidência? Charlie Scullin ficou conhecido como o Anjo da Morte, e essa alcunha possivelmente é referente às suas justificativas de assassinatos, uma vez que ele dizia matar pessoas para acabar de uma vez por todas com os seus sofrimentos. Se vocês gostaram desse conteúdo, vou pedir para que vocês deixem o seu like e também se inscrevam no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. E também comentem aí se vocês gostaram do caso, se vocês já conheciam. E no mais é isso, galera. Obrigada a quem chegou até aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.